Olá pessoal, meus amigos, meus compadres, minhas comadres, meus irmãozinhos, estamos aqui no nosso território Papel de Bodega para mais um encontro aqui com um artista, com um menestrel importante da nossa cultura. Daqui a pouco a gente volta e vamos embora! Eita, meu compadre! Estamos aqui com um compadre desses cabas que toma mel de jandaíra, desses camarada poeta, prestador de atenção das coisas do mato. Ele pendurou um umbigo aqui na zona do Pajeú de Pernambuco e desarnou pelo mundo afora. Meu amigo Paulo Matricó. Eita, cantador! Ô, cantador bom! Eu também sei que é junho e que é de barro essa estrada. Em olhos d'água flora a rosa e o cheiro, a troca da pureza na malícia da cidade e a energia de matos na saudade. Inverno em meu país, tão cedo ser feliz. Primeiro cantar a vida pra remir do desespero, fazer outono brotar no coração. Quem dera poder te ver, amor, na estação das flores, polinizar os frutos pro verão. Ei, 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 ei. Um cantador traz a lira, encantada como um sonho, de sentimento risonho, cintilante, qual safira. O próprio canto lhe inspira, viaja noutras camadas, como se ouvisse as chamadas de um trombeteiro celeste, e cantando se reveste de uma energia sagrada. Um sopro que deslizando pelas curvas da garganta de um passarinho que canta em som vem se derramando. Ouvidos vão se encantando, primeiros de quem gorjeia, e aos arredores semeia sonho e mistério, um segredo de quem acordou mais cedo para despertar toda a aldeia. Eita, compadre! Que coisa linda! Paulo Matricó é filho do Vale do Pajeú, não é isso, Paulo? Exatamente. Paulinho, filho de poeta, herdeiro de poesia, de palavra bonita. E uma coisa interessante na poesia de Paulinho, Paulinho é ligado ao engenho e ao pólen também das abelhas, né? Você tem a linguagem do engenho é muito presente na sua música, porque você nasceu dentro do engenho praticamente, né, Paulo? Exatamente. Como é essa história aí? Essa história, assim, o meu bisavô era dono de engenho, pela notícia que eu tenho, né? Aí o meu avô seguiu essa mesma linhagem, construiu o seu próprio engenho, né? Herdou duas partes de terra lá do meu bisavô. Ele casou com a minha avó. Aqui em Itabira, né? A Itabira, município de Itabira, sítio Fazenda Nova. Então, meu avô, um descendente de africano, nascido ali na serra entre Água Branca e Solidão, ali no meio daquela serra, e ele veio uma vez a cavalo
para uma festa que fizeram na fazenda do meu bisavô, Antão Justo dos Santos. E aí ele conheceu a minha avó, a Luzia, e se engraçou por ela, e aí começaram um namoro, e se casaram, e ele veio morar ali, herdou uma parte de terra e construiu o seu próprio engenho. E é o que nós temos lá, que você conhece, né? Que papai... É igual a conversa da casa que papai morou. Né? Então, a nossa história é essa aí. E aí estamos lá com aquele engenho ainda, né? As canas são poucas, mas as saudades são muitas. Porque a linguagem do engenho, ela tem uma riqueza tão grande. Fantástica, né? E ela vem, a gente ali está no Pajeú, aí vem aqui para a zona da mata com tudo isso, com essa linguagem do próprio Zé Lins, essa coisa toda. Mas é de uma riqueza enorme. Inclusive, agora vamos explorar você novamente, porque você tem inúmeras outras histórias, as cantorias, essa coisa toda, outras bem voltadas já até ao cheiro do mel. Eu quero ouvir mais alguma coisa nesse sentido. É interessante, né? Porque assim, é uma cultura que foi trazida pelos colonizadores, né? Que muitas coisas foram trazidas pelos colonizadores, inclusive a própria cantoria, né? Que veio nessa linguagem moura, árabe, que vieram nos navios portugueses e subiram rio acima, São Francisco, depois isso digamos assim, se cristalizou nos sertões e a cultura do engenho, ela é uma riqueza que se engrandeceu na usina, né? Mas a usina ela é muito cruel. Muito cruel. A usina o doce dela é mais para fel. O engenho não, o engenho porque assim a gente sabia lá, ouvia as conversas dos caboclinhos que vinham para as usinas e era muito triste. Assim, não se podia chupar uma cana. Na usina não se podia chupar uma cana. No engenho não, a gente assim, a cana cresceu assim 3 gomos, a gente já começa a chupar ela. Aí ela começa a crescer e tal. Quando chega aí a garapa de cana, e aí assim... a rapadura, a cachaça. O alfininha, a rapadura. Então tudo é doçura, né? E aí assim, a semana inteira comendo caldo de cana. No dia de domingo, depois do almoço, a gente come um mezinho de engenho com cuscuz, que é para não se esquecer, né? Só consegue dar doçura mesmo. Só tem doçura nesse encontro todo. E aí assim... Cada, digamos, propriedade daquela, assim, tem a sua própria cultura, seu próprio jeito. O engenho é daquele jeito. Tem um engenho que é de movida a boi, puxada a boi, né? E aí tem o outro que já é motor. Meu avô era um cidadão assim, bem caprichoso, como diz Zé Marcolino, né? Assim, caprichoso. E assim, comprou seu motor, um motor vindo da Inglaterra, né? Tá lá até hoje, há 65 anos o motor. Você pode passar o manivela que ele vira e tá lá, né? Mas tem o outro que era puxada a boi. Puxada a boi. Eu encontrei um puxada a boi agora, lá em Lagoa Real. Lagoa Real, né? Então, quando eu conheci os Vates, os filhos de Zé de Cazu, Vates né? e Viola. Porque assim, são regiões muito próximas, mas eu via dizer na minha infância que existia um lugar chamado Prata. E assim, que tinha algumas histórias, né? E é desse lugar que... Aí eu conheci os meninos e eles também tinham uma lembrança dessa coisa do engenho. Só que o engenho dele tá só a ruína, né? Era um engenho a boi. E aí nós escrevemos uma história assim. Escrevemos não, escrever depois, porque chega assim no juízo, né? Moenda. Moleque na bagaceira, bucho de cera cheirando a mel. Fumaça que sai da caldeira, incendeia a ribeira, subindo pro céu. Mocinhas que eram lavadeiras, passavam faceiras, risos e gracejos. Dançavam qual borboletas, cruzando o rosete, excitando o desejo. Madrugadas no engenho, conversa de fornaieiro. Vapor sobe da fervura, a pura doçura e aquece o corpo inteiro. Vapor sobe da fervura, a pura doçura e aquece o corpo inteiro. Um tacho de mel
tacho de mel ferve de saudade. Moenda machuca o doce que a terra trouxe pro gume da cana. A abelha esquece da morada e fica embriagada durante a semana. Um boi que rodava sofrido no mesmo sentido, a manjar embalava. Dançava de olhos no chão, sentindo a impressão que o mundo parava. Madrugadas no engenho, conversa de fornaieiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura aquece o corpo inteiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura aquece o corpo inteiro. Um carro de boi canta de saudade. Um carro de boi canta de saudade. Moenda machuca o doce que a terra trouxe pro gume da cana. A abelha esquece da morada e fica embriagada durante a semana. Um boi que rodava sofrido no mesmo sentido, a manjar embalava. Cansado de olhos no chão, sentindo a impressão que o mundo parava. Madrugadas no engenho, conversa de fornaieiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura aquece o corpo inteiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura aquece o corpo inteiro. Um carro de boi canta de saudade. Um carro de boi canta de saudade. Do sonho que vem da fazenda, trago uma moenda cá dentro de mim. Existe uma lembrança infinda da cabocla linda puxando alfinim. Existe uma lembrança infinda da cabocla linda puxando alfinim. Existe uma lembrança infinda da cabocla linda puxando alfinim. Rapaz, é muita poesia, desde do cantar do carro de boi até o puxar o alfinim. É poesia muita, é coisa muito apurada mesmo. Paulinho Matricó, ele tem quando eu falei essa vivência toda já vinda do Vale do Pajeú, e o nome Matricó tem uma coisa importante na nossa cultura. Eu queria que ele dissesse de boca própria essa coisa do Matricó, e eu vou fazer questão de daqui a mais uns dias que meu compadre Pedro Romo traga um Matricó para cá para a gente colocar aqui dentro do nosso espaço temático. Essa bodega tem que ter. O que é o Matricó, Paulinho? Olha, então, é uma história, né? Vou começar assim, dizendo o seguinte. Ali no final dos anos 80, eu conheci o Anchieta Dali. Anchieta Dali. E aí a gente... Que vai vir para aqui também. Ele morava em Caruaru na época, ele tinha um barzinho, assim, um lugar bem interessante, onde a malucada se juntava para fazer cantoria, basicamente para fazer cantoria. E ali a gente forjou, assim, a ideia de montar um grupo. Eu era casado com a Sevi Nascimento, né, que você pode trazer aqui também, uma pessoa que tem muita história para contar. E aí arranjamos mais um violeiro, que era o Evaldo, que eu não sei de notícia de Evaldo esses dias, a gente tem que procurar Evaldo, onde é que ele está. Não sei se a Covid levou ele, mas a gente vai procurar ele. E formamos um grupo. E aí, nessa época eu estava assim, despertando para música, para composição, e aí, que nome vai ter esse grupo? E aí eu encontrei numa obra de Zé Marcolino paraibano aqui também, né? Mas assim, que adotou Pernambuco. Então, na obra de Zé Marcolino, Genival Lacerda gravou Currupio, que diz assim: ô Severina, vá na barda da cangaia, traga a pedra, o fuzil e o meu cigarro de paz. Quando ele fala traga a pedra e o fuzil, ele já está falando do objeto, né? E o meu cigarro de paz. Corre, menina, vá depressa, chame rock, diga a ele que me traga algodão pro Currimboque. Ele é o tal. O Currimboque é o Matricó, né? Traga pouquinho, vá poupando o meu pai, ó. Só quero que traga um tanto de botar no Matricó. A terceira vez que ele fala
Aí deixa a reserva de Zé para fazer pavio, que eu também quero outro tanto pro fuso, para fazer fio, para mané fazer cordão para botar no currupio, por isso que currupio. Então aí eu tive a ideia, então o nome do grupo vai se chamar Matricó. Então o Matricó nada mais é, ou nada menos é, do que um pedaço de chifre de boi assim, a ponta, forma um pequeno recipiente assim, a boca mais larga, aí ele enche ele de algodão, socadinho de algodão. Ele pega um pedaço de cuia de cabaça e faz uma tampinha bem redondinha, assim, ainda esmerilhada com fogo, assim, para ela ficar bem... Aí bota uma correia de couro de boi, essas correias de sela, com um nozinho na ponta, e aquilo... E aí ele faz uns furos na beirada do recipiente, e aí prende a tampa, aí depois a outra correia ele prende uma pedra, dessas pedras branquinhas que existem nos tabuleiros, que a gente toca nela, ela... Uma pedra faiscadeira. Pedra de fogo. Aí ele dá um jeito de laçar ela ali, abraçar ela com as tiras de couro, para ela ficar presinha. Então é a segunda tira. A terceira tira é uma outra pedra ou um pedaço de esmeril, pequenininho assim, uma limazinha, bem pequenininho. Então ele abraça ele aqui com a mão, com a pedra aqui na beirada, ele pega a limazinha, dá um cocorotezinho, cascudo. Dá um cascudinho na pedra, ela joga uma faísca, ela sopra, ali ele acende o cigarro, e ali ele faz isso de manhã, e o dia inteiro ele tem que manter o fogo aceso, tudo com aquela... Na casa, com aquela faísca com aquela que ele acendeu pela manhã. Então esse é o Matricó, que em outras regiões é conhecido como Binga, o próprio Currimboque e tudo mais. Né? Então foi o Grupo Matricó, esse grupo durou uns 2 anos e pouco, e aí quando não deu mais, porque grupo é uma coisa difícil de se conduzir, né? Então eu fiquei no meio do caminho. Né? Nós pegamos a estrada, na época eu estava na Bahia, o grupo se esfacelou e eu fiquei assim, igual no mato sem cachorro, sem viola, que nem tocar eu ainda não tocava. E aí eu tive que me dar um jeito e fiquei com esse Matricó. E é bom. E eu estou com ele aqui. O Matricó. Inclusive, eu conheço o Paulo Matricó, muita gente chama só Matricó, tem muita gente que chama Paulinho, e tem gente que chama Paulo Matricó. Exatamente. Eu chamo pelos três. Paulinho, Paulo Matricó e Matricó. Paulo Roberto Pereira é conhecido por pouca gente. Não, Paulo Roberto Pereira só presta para assinar contrato. Se for um contrato bom. Se for um contrato bom, se for um contrato ruim, nem assina. Aí é o seguinte, aí já fizeram assim, vai no cartório. Aí eu ainda não fui no cartório para mudar. Para o Paulo Matricó. Paulinho, você já teve nas suas andanças aqui no sertão e já teve umas andanças também fora do país. Você já foi lá para fora, já teve até uma parceria musical também, né, fora do país. Como foi que se deu esse processo? Em 1998, eu tinha residido em Brasília, tinha voltado para Recife, para Pernambuco, e aí eu conheci uma moça alemã, né? A Helena, você conheceu ela também? E aí a gente começou com um namoro e tal, e esse namoro deu em casamento. Aí eu fui morar na Alemanha, morei 2 anos na Alemanha, e lá eu tenho 2 filhos com a Helena, que já estão jovens, né? Assim, a Tereza tem 21 anos, aliás, 22 anos, fez em março, e o Sebastian tem 20 anos, fez esses dias passados, né? Então aí depois foi morar em Brasília, mas aí o casamento não continuou mais, depois de 18 anos. Interessante, assim, que houve uma separação de casamento, mas aí eu falando para um amigo meu, quando estava separando, Océlio Mendonça é um amigo meu lá de Brasília, aí ele falou assim, eu choroso, ele disse, rapaz, durou quanto tempo o casamento? Eu disse, 18 anos. Ele disse, deu muito certo, não foi? Aquilo me tirou da situação, o cara ficou de realmente. 18 anos, pronto, deu certo demais. Deu muito certo. E aí foi isso, né? E aí, assim, por conta dessa ida para morar na Alemanha, eu pude ir na Itália, eu fui na Inglaterra, e eu conheci uns amigos, fiz amizade com um grupo de rapazes que tinha um grupo de música, uma banda, que inclusive com temática do Brasil, a banda Menino, e nós
Nome bom. Mano Menino, menino, que tinha um projeto, inclusive, ainda tem hoje, eles financiam um projeto em Maceió, de criança de rua, essas coisas. Aí nós trouxemos eles aqui, eles aí tocaram em Itabira, tocaram em Olinda, tocaram em Maceió, depois Salvador e Brasília. Fizemos uma turnê aqui, foi muito arretado, em 1997. E aí, quando eu fui, em 98, eu fui morar lá, aí nós andamos a Alemanha inteira, assim, 30 concertos, fomos para a Inglaterra, foi uma coisa muito maravilhosa. E aí disso surgiu a ideia de fazermos um disco. Eu e o Stefan é o líder da banda, Stefan Maria é o nome dele, e aí surgiu a ideia de nós fazermos um disco. E aí nós, assim, saímos juntando pedaços de expressões em português, em alemão, ele também canta em inglês, e aí, assim, ele escrevia um texto, por exemplo, ele gosta muito de compor, de escrever músicas falando em português. Mas assim, o alemão falando em português, assim, peraí, Stefano, vamos juntar aqui, vamos ajeitar, né? Da mesma forma eu me botei para fazer um forró em alemão. Mas tá gravado isso, é um disco, né? E aí, naquele ano de 1997... Não, em 2000, nós fizemos o disco assim, em 99, em 2000 lançamos o disco em 2000. Então era o ano de centenário da minha avó, a minha avó materna, né? O nome dela era Maria Pereira. Maria Pereira é o nome dela. E aí o Stefan chama-se Stefan Maria. É o nome dele. O nome dele mesmo. Stefan Maria. Então nós juntamos isso e o disco ficou Maria Pereira. Porque era assim, Stefan Maria Matricol Pereira. E aí, assim, é um trabalho muito interessante, assim. Ainda hoje, é um trabalho que hoje, depois de 20 anos, você tá lá no Spotify, procura Maria Pereira, que é uma foto da minha avó, assim, a metade, mas um disco que você escuta o disco e ele tem uma linguagem, uma batida de hoje, dos dias de hoje, né? Então, muito interessante isso. Então, essa minha vivência fora do Brasil foi salutar, uma coisa importante, muito importante. boa. E até mesmo porque saiu do Brasil, mas ficou na Maria, ficou no Pereira. Exatamente, né? não saiu. A única coisa que tinha de fora aqui é o Stefan, mas mesmo assim tem um Maria de origem no nome dele. Paulinho, vamos fazer mais uma música, aí fica ao seu gosto, para a gente dar uma continuada, né? Continuada. Você citou aí no início assim, essa minha relação com a poesia do Pajeú e com essa coisa do repente, que não é só do Pajeú, a poesia, sobretudo essa poesia do repente, do cordelista, ela é uma expressão que domina o Nordeste inteiro, né? Campina Grande é um dos berços, né? Caruaru e Campina Grande foi os lugares que receberam essas expressões, né? E aí, assim, quando eu decidi fazer música, então a minha música, ela é quase que sempre, com algumas exceções, essa coisa da sextilha, da décima e da coisa musicada, coisa que Zé Ramalho fez muito bem, que outras pessoas, né, Alceu Valença faz muito bem, essa coisa, né? E aí eu, digamos assim, incorporei essa coisa do cantador. Né? Às vezes canta um forró, uma coisa, mas é a coisa do cantador, que tem a canção, que tem a declamação. E essa música que eu vou cantar agora é uma parceria minha com um mano lá de Caruaru chamado Erison Porto, que é uma pessoa, se você não conhece ainda, eu vou lhe apresentar um cantador também de boa linhagem, né? Erison Porto. E aí eu dou continuidade à canção dizendo um poema de Zé Laurentino. Né? Então, é um imaginário nosso, porque assim, tudo isso que nós fazemos e você busca muito, você revisita o passado com muita frequência, a bodega é digamos assim, uma pequena demonstração dessa coisa do passado, que o passado, ele só serve mesmo para a gente se lembrar, né? O passado é isso, mas imaginário, ele está no imaginário mesmo. Imaginário nosso.
sou mamulengo, contador de história. O tempo, a glória veio ofertar. Trago tantas pra contar, tiradas da minha memória. O tempo, a lira, a saga, meu lugar. Lugar de onde eu vim e tenho a vida inteira pra sonhar. Eu sou madeiro vestido de sonho, rosto risonho pronto pra alegria. A viola na folia e a devoção a Santo Antônio. Bendito mito dito, a fé na guia, a festa, a poesia, a graça, a melodia em cantar. Festa de sonho, simples relicário, dorme guardada no imaginário, inconsciente crença popular. Refrões de um inário no cordão de um rosário, cântico centenário, eu vim pra contar. Refrões de um inário no cordão de um rosário, cântico centenário, eu vim pra cantar. Era, 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 era. Tem certas coisas, seu moço, que eu não gosto muito não. Por exemplo, ouvir contar a história de operação, arrancamento de dente, ouvir história de briga. Eu posso até escutar, mas me dá uma fadiga. E outra coisa, seu moço, que de bom gosto eu não faço, é dar esmola a quem pede com santo embaixo do braço. Pois eu acho que santo não tem muita precisão. Afinal, eu nunca vi um santo comer feijão. Mas por arte dos pecados, por minha pouca fé, todo dia lá em casa passa um velho andando a pé, pro sinal muito feliz. Chega em minha porta e diz: esmola pra São José. E lá em casa a mulher, que é muito curriteira, nunca vi essa mulher por modo de ser rezadeira, de que era um tanto quanto, corre e vai dar o santo pro velho fazer a feira. Muitas vezes, logo cedinho, se vou tomar um café, aí quando escuta um grito: esmola pra São José. Isso foi me enchendo o saco, cada dia enchendo mais. Um dia, cheguei em casa com a baguia pra trás, centrei num cepo de pau, tomei uma de rapé. Aí escutei lá na porta: esmola pra São José. Aí pro modo da esmola a mulher se arremexeu. Eu disse a ela: não vá, pois quem vai hoje sou eu. Quando eu cheguei lá na porta, o velho teve um espanto. Eu disse: vai trabalhar, que eu não dou esmola a santo. Troque o santo no enxada, deixe de ser preguiçoso. Santo não quer esmola, deixe de ser presunçoso. Aí o velhinho me olhou e disse: que São José te abençoe. E se Deus estiver te ouvindo, peço que Ele te perdoe. Que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto, compreensão. E se um dia o Senhor precisar desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu lhe ensino o caminho. Fica no sítio Itacauã, onde morou meu pai. À direita de quem vem, à esquerda de quem vai. Se um dia o Senhor passar por ali com precisão, de fome o Senhor não morre, também não dorme no chão. Quando o velho disse aquilo, eu senti naquele instante como se eu fosse uma formiga sobre os pés de um elefante. Tava com as pernas tremendo. Digo, e não peço segredo, que o velhinho deu-me uma surra sem nem tocar com um dedo. Eu, tanta ignorância, ele tanta mansidão,
fez eu pagar muito caro a farta de educação. Foi quando naquele instante eu gritei pro Salomé, mandei trazer pro velhinho uma xícara de café e fui contar meu dinheiro. Tinha somente um cruzeiro, dei tudinho pra São José. Festa de sonho, simples relicário, dorme guardada no imaginário, inconsciente crença popular. Refrões de um inário, no cordão de um rosário, cântico centenário, eu vim pra contar. Refrões de um inário, no cordão de um rosário, cântico centenário, eu vim pra cantar. Imaginário, esmola para São José. Viva o imaginário! Daqui a pouco a gente volta. Alegria! Me disseram que o amor tem duas asas, uma volta sempre pra casa, a outra vai sem direção. Me avisaram que o amor são passarinhos, um que mora em vários ninhos